paz do Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. NAA, por favor. Muito bom. Diz assim, na verdade é uma adoração de Davi. É Davi louvando ao Senhor, e ele diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: agora, nosso Deus, graça Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a nossa oração, assim como Davi escreveu há tanto tempo atrás. Agora, nesse tempo, nesse domingo, 21 de dezembro de 2025, 19 horas, agora, nesse tempo, nós Te adoramos, Te louvamos, Te damos toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pai. Só o Senhor é Deus. Esse culto é para o Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Nós Te convidamos, Pai. Pai, nós Te convidamos, Senhor. Vem sobre nós. Pai, nós Te pedimos, Senhor. Vem sobre nós, Pai, assim como aqueles meninos lá em Emaús. O Senhor falou: não vou entrar não, eu vou continuar. Eles: não, entre aqui, fique aqui, senta aqui conosco. Pai, nesse começo de culto nós queremos Te pedir: Pai, entra aqui, fica aqui conosco, Senhor. Toca os nossos corações. Pai, pouco é necessário, uma gota da Tua glória, um pouquinho da Tua presença, Senhor, nos enche, nos transforma, nos restaura, nos anima. Pai, ainda tem alguns dias para concluir o ano de 2025, e eu creio que o Senhor tem ainda muita coisa para fazer nos nossos corações ainda este ano, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, com os corações abertos para Te exaltar, para Te louvar. Entregamos, ó Pai, esse culto, esse louvor, tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Rei dos reis, Te exaltamos, Te exaltamos. Rei dos reis, Te adoramos. Vamos cantar baixo agora. Te exaltamos, Te exaltamos. Santo Tu és, Jesus. Rei dos reis. Liga a tua voz para adorar Ele. Te adoramos. Somente Te adoramos, Senhor. Rei dos
Aqui.
Nós te exaltamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Tu és o nosso Rei. Rei dos reis. Santo, santo, santo. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis. Rei dos reis. Te adoramos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, nós te bendizemos essa noite, porque o Senhor se despiu de toda a sua majestade, de toda a sua glória, e veio habitar aqui junto com nós, pecadores. Se deu, se entregou por nós. Gratos somos, Senhor. Gratos somos pelo seu amor, Senhor. Como tu és poderoso, como é poderoso o teu nome, Jesus. O céu te adora, proclama
tua glória, pois ressuscitaste e Ele vivo está. És invencível. Senhor Jesus, Teu nome é poderoso, Teu nome é grandioso, no nome de Jesus há todo poder. Queridos, todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas no nosso dia a dia, cada um tem a sua, eu tenho as minhas. Nós temos às vezes prisões em nossas mentes, mas no nome de Jesus Ele é poderoso, Ele já venceu, e é no nome de Jesus que nós quebramos todas as cadeias das nossas mentes, que nós enfrentamos todos os nossos obstáculos, que nós enfrentamos todas as tempestades, porque Ele está conosco todos os momentos, porque no nome de Jesus, nesse nome vitorioso, há poder, e é no nome dEle que nós vamos lutar essa noite. E nada irá resistir enquanto adoramos. Enquanto nós adoramos, cadeias são quebradas. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade.
teu nome imutável imutável E nada irá me impedir, eu te adorarei. E as muralhas vão estremecer essa noite. Oh, aleluia! muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
Jesus. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início, Tu és o fim. Tu és o nosso começo. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que está todo poder, o nome que é imutável, aquele que carrega toda a majestade. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por cadeias serem quebradas essa noite. Obrigada, Pai, por receber o nosso louvor. Obrigada por estar em nosso meio. Somos tão pecadores, mas o Senhor nos ama. E o seu amor nos constrange. O seu amor nos constrange. Obrigada, Pai, obrigada por esse amor que nos invade. Obrigada pela salvação. Obrigada por ser o meu Rei. Obrigada por ser o meu Senhor. Obrigada por ser o meu libertador. Obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. Pai, abençoe, Senhor Deus. Continue abençoando o culto dessa noite. Sabemos, Senhor Jesus, que a palavra que será vinda direto do trono aos nossos corações nos trará vida, renovo, transformação. Porque a sua palavra é viva e ela traz vida a cada um de nós. Pai, abençoe dízimos e ofertas essa noite para a tua casa, Pai. Abençoe a casa de cada um. Te pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, fique à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim. Aleluia. Crianças que não foram ainda de 1 a 11, culto especial para vocês, sempre é especial. Que bom que você está aqui. Sangue de Jesus. Aleluia. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala: que bom que você veio. Querido, estava orando, né? Nós estamos aí finalizando o ano, numa agenda com os ministérios que tá fácil arrumar horário aqui na igreja, não. É dança, é teatro, tem 5 tipos de dança, 3 tipos de teatro, nunca vi ter tanta, e é de manhã, de tarde, de noite. Mas nós estamos numa semana que antecede os dias do Natal.
Deixa eu deixar você curioso antes de eu falar sobre isso. Cadê a Fran e o Deusmar? Estão aí ou não? Vem cá, bonitinha, com a Abimael. Se a família estiver aí, quiser vir também. Antes de eu falar o Natal, deixa eu consagrar o Abimael. Já marcou, desmarcou, marcou. Nós não podemos perder essa oportunidade, não. Pastora, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Quinta-feira, nós já consagramos a Isabel, filha do Cris e da Andressa. Domingo nós estamos consagrando a Abimael, filho de Deusmar, da Fran. Quem diria Salete vó, né, gente? Ô, glória! Eu gosto sempre de expor isso. A Bíblia nos orienta, nos ensina a criança a nós consagrarmos ela ao Senhor no altar. E quando Abimael crescer, nós temos certeza que ele tomará a decisão e vai falar: eu quero ser batizado e eu vou ser um profeta dessa geração, em nome de Jesus. Mas que alegria, com o consentimento da família, dos pais, junto com você, a gente poder apresentá-lo e consagrá-lo ao Senhor. Amém? Perdido em bochecho. Estenda sua mão para cá. Pai, ele dorme. Ele está no teu altar, com uma igreja de mão estendida. Os pais, e ele dorme. Pai, que essa confiança de sempre descansar no Senhor possa sempre estar na vida dele, Pai. Queremos nessa noite, com a igreja de mão estendida, com autorização, consentimento, entendimento dos pais, apresentar esse príncipe do Senhor, esse guerreiro do Senhor. Pai, queremos declarar no reino espiritual que o Abimael é do Senhor Jesus Cristo. Pai, marca ele nessa noite, Senhor. Senhor, dê ordem aos seus anjos, para onde ele for, os teus anjos estejam com ele. Livra de todo mal. Pai, que ele cresça na graça, na estatura, no conhecimento, na sabedoria. Pai, que ele possa ser um profeta, um adorador, um pregador da tua palavra. Que haja prosperidade, saúde, que haja alegria. Pai, que ele seja um homem completo no Senhor, Pai. Dê toda autoridade e entendimento aos pais para ensiná-lo no caminho que ele deve andar, Senhor. E quando ele for grande, não desviará dele, nós temos certeza disso, Pai. Apresentamos hoje ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Mais um profeta dessa geração, em nome de Jesus. Queridos, eu estava falando do Natal,
é o último culto do Natal, antes do Natal. Uma data tradicionalmente importante na nossa cultura, em tudo aquilo que nós cremos, em tudo aquilo que nós vivemos. E eu queria falar, não tem como eu não fugir, ou eu fugir do tema, porque é algo pontual para essa hora, e eu quero muito trazer algumas ensino. Tem muita gente que me pergunta, tem muita gente que tem dúvida de muita coisa, e eu gostaria, à luz da Bíblia, trazer alguns princípios para o seu coração, para esse tempo, para essa semana, e quero muito que você tenha um entendimento disso. Abra comigo em Isaías capítulo 7, versículo 14. Agora é RA, tá? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Obrigado por esse tempo de adoração, pelo clamor da tua igreja. Obrigado pela vida do Abimael, de toda a sua família. Abençoe as nossas crianças, o culto delas. Abençoe aqueles que não puderam vir essa noite, que estão online, que estão viajando. Pai, mas nós que estamos aqui, nós queremos receber uma porção da tua palavra que fale aos nossos corações. Que teu Espírito revele, que o Senhor traga entendimento, que nós possamos sair daqui com clareza daquilo que o Senhor tem e quer para nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, 750 anos antes de Cristo, foi essa palavra de Isaías, quando ele fala que um menino nasceria, quando ele fala que a virgem conceberia, seu nome seria Emanuel. E às vezes a gente não mensura isso, mas 750 anos antes de acontecer, é a idade da existência do Brasil e mais metade. Se você parar para pensar que o Brasil tem 525 anos, ou seja, foi uma profecia que todo mundo aguardava ela, gerações aguardava essa profecia. Eles tinham respeito, sabia quem era Isaías, sabia quem era Moisés, sabiam quem era Elias. Isso tinha sido profetizado e essa promessa um dia teria que vir. E graças a Deus que veio há 2025 anos atrás, amém? Um menino nasceu, a virgem concebeu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele reinou naquela época, reinou no outro século, e reina hoje, reinará amanhã. E Ele tem todo o poder, e é por Ele que nós estamos aqui, amém? Mas eu quero falar sobre essa semana específica do Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, o aniversariante do dia. E eu quero trazer alguns ensinos, algumas, talvez curiosidade para muitos, dúvidas, perguntas. Tem muita gente chegando agora, tem muita gente já com uma caminhada cristã, mas eu quero trazer aquilo que eu escuto normalmente como pastor. E uma das perguntas é:
Pastor, Jesus nasceu mesmo nessa época? Se alguém chegasse na rua e falasse, nossa, nós celebramos o Natal, que é o nascimento de Jesus. A pessoa fala, não, eu celebro o Papai Noel. Você fala assim, não, eu celebro o nascimento de Jesus. Ele falou assim, então me mostra. Me fala então. Aí talvez você ia falar, nossa, deixa eu ligar para quem agora? Queridos, a verdade é que a Bíblia, diferente da sua morte, que é a Páscoa, diferente da ceia, que é uma instituição, a Bíblia, ela não anuncia, não discrimina, não relata a data exata do nascimento de Jesus. E provavelmente, dia 25 de dezembro, não foi a data que Jesus nasceu. Nem quero entrar nisso, mas não é difícil. Primeiro que 25 de dezembro é uma época que é muito frio. Sempre foi lá em Israel. Não teria como os magos, não teria como os pastores estarem no campo, cuidando das ovelhas. Lá está tudo coberto de gelo essa época. Se você pegar a gravidez também de Maria, quando ela vai com Isabel, que João Batista já estava no ventre, já tinha 6 meses, a Bíblia menciona isso. Se você fizer uma conta reversa da sua morte, enfim, você vai entender que, teologicamente, Jesus nasceu talvez em setembro ou outubro. E por que eu estou te falando isso? Só por curiosidade. Porque para mim isso não muda nada, não tem importância nenhuma, e quero te trazer o porquê. Você tem filho, ou você já fez isso na sua vida mesmo, talvez o teu aniversário caiu numa terça-feira, mas você estava trabalhando, não tinha jeito, você fez a festinha no sábado. Não era o dia do teu aniversário. E comemorou-se no sábado por causa... E qual o problema? Nenhum problema. Então, a primeira convicção que eu quero que você tenha é que a Bíblia não fala exatamente o nascimento de Jesus, mas a gente sabe que não é no dia 25 de dezembro, ok? Mas que não tem problema nenhum a gente comemorar, até porque foi uma tradição, uma cultura, e eu quero falar sobre isso. E a outra pergunta, pastor, nós podemos então comemorar o Natal? Queridos, claro que podemos, desde que você entenda o que você está comemorando. Queria que você, assim, enxergasse isso. A data, o privilégio de celebrar, Deus sempre quis, querido, Deus sempre foi festeiro. Se você pegar, Deus ordenava o pessoal a fazer festa, as festas tinham 7 dias, aí acabava uma festa, tinha outra festa, era festa do tabernáculo, festa das tendas, festa não sei do que, festa, por quê? Quando Jesus estava com os discípulos, ele sempre sentava na mesa, esse momento de comunhão, Deus nunca teve problema com isso. A questão é quando o nosso coração está focado na coisa errada. E aí é um problema. E eu quero que você entenda, querido, que a estratégia desde sempre de Satanás foi tirar o foco daquilo que é verdadeiro, daquilo que é certo, para você poder fazer aquilo que é errado. Essa é a estratégia do inimigo. Querido, ele vai fazer de tudo para fazer você cair, pecar, desviar. Às vezes ele não consegue. Então ele vai tentar te distrair, te desfocar, para você às vezes sem perceber, não está agradando a Deus e está agradando o inimigo. Então, por isso a importância de nós entendermos tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que são estratégias do inimigo, aquilo que, essa data, tudo aquilo que roda em cima dessa data. E
eu já vi muito crente falando, pastor, sobre enfeite de Natal, sobre árvore de Natal, sobre guirlanda, sobre Papai Noel, sobre gnomo, tem um monte de costumes, tem um monte de enfeites, tem muita coisa que por tradição cultural da nossa nação de anos, se tornou tão comum, que às vezes a gente não, todo mundo faz, e o que agrada e o que não desagrada a Deus. Queridos, tem algumas coisas, eu quero falar agora por mim, claro que você tem o direito de você pensar por você, ter a opinião sua, ok? Mas eu quero falar aquilo que eu creio, baseado em tudo isso. Tem algumas coisas que eu não sinto paz no meu coração, então eu não faço. Tem alguns enfeites, por exemplo, a guirlanda é algo que, se for ver a história dela, era uma coroa de louro, que era usado para coroar deuses, é santo, e às vezes a gente faz aquela guirlanda bonita, coloca na porta da nossa casa, eu não gosto, particularmente, ok? E, por exemplo, a árvore de Natal, que é a pergunta que você quer que chegue, então eu já vou falar para você. E aí, pastor, eu posso fazer árvore de Natal ou eu não posso fazer árvore de Natal? A Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração. Mas igual eu estou falando, não tem um versículo, igual fala assim, não adulterarás, não fala, não terás árvores de Natal na sua casa. Mas também não fala, terás uma árvore de Natal na sua casa. Então tem algumas coisas que Deus colocou e deixou para que eu e você pudéssemos, com a nossa sabedoria e inteligência, e com o temor do nosso coração, e através do Espírito Santo que nos direciona, nos impulsionar a tomar atitudes certas. Mas o que eu quero dizer sobre a árvore? Que eu sei que vai chegar nisso aqui, e hoje você fala, pastor, tem igreja que tem árvore aqui, tem igreja que condena a árvore, tem igreja, o que é bíblico, o que não é? Eu vou te dar o meu parecer, Jeremias 10, versículo 3. Porque os costumes dos povos são... Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos e fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer... mas também não podem fazer. Vamos lá. O que Jeremias está querendo dizer aqui? Claro que ele está falando aqui contra a idolatria, mas ele usa algo que era comum. Eles cortavam as árvores, que eram pinheiro, eles enfeitavam com um monte de coisa. E Jeremias está falando assim, queridos, isso aqui não pode fazer nem bem e nem mal para você. A questão não é a árvore em si, a questão é o que você adora por trás da árvore. A questão é onde está o teu coração por trás disso. O que você está celebrando com isso? Pastor, isso a Lu Melpide colocou agora, essa semana isso aqui. Mas árvore de Natal é costume pagão. Sim, mas bolo de aniversário também, você come? Ou quem não come bolo de aniversário? Entenda, queridos, o que Jeremias está querendo nos alertar você está colocando essa árvore, você está enfeitando, a troco de quê? Qual é a motivação? O que está por trás disso? O que você quer adorar? O que você quer fazer com isso? É só um enfeite? É só uma madeira? É só um pinheiro? Agora não vai querer colocar um pinheiro cheio de santo, de não sei o quê. Você entende? Então tem princípios que a gente precisa usar o bom senso. Mas eu quero falar por mim, ok? Eu quero falar por mim. Se você quiser ter uma árvore de Natal na sua casa, entendendo
o que você comemora, onde está teu coração, e se você tem paz nisso, se os enfeites não tem nada de coisas consagradas, patuar, coisas que vão arremeter a ídolos, a imagens e etc., eu não vejo problema, desde que você entenda aquilo que você está fazendo. Amém? Pastor, por que você não faz uma árvore de Natal na igreja? Porque para mim igreja não é lugar disso, querido. Igreja é altar, para mim, entendeu? Então para mim não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu celebro, eu sou feliz com o nascimento de Jesus, mas eu quero te dar um princípio daquilo que eu penso, e você tem que sondar o seu coração sim, porque você vai ver, querido, que a estratégia do inimigo é desfocar você daquilo que Deus quer que você entenda. Amém? Vamos para outra parte que agora já é mais complicada. Papai Noel. Antes de eu falar um pouquinho de Papai Noel, eu quero que você entenda a origem dele, tá? É tão bonitinho, é tão bonzinho, é tão legal, a gente vive tanto tempo, as nossas crianças, e é tão fofo. Queridos, eu tenho algo comigo, que eu acho que quando Eva viu a serpente, lá no jardim, eu acho que ela olhou para Adão e falou assim: mas que fofinha, meu Deus, que coisinha mais bonitinha. Eu não acho que ela era toda horrorosa, feia aí. Mas tem duas teorias históricas, você pode dar um Google e você pode pesquisar isso. A primeira origem do Papai Noel, nós vamos ver sobre a história de um homem, que está lá em Gênesis 10, não precisa abrir, mas fala que ele é filho de Cuxê, neto de Cão, bisneto de Noé, ou seja, então foi logo depois do dilúvio. O seu nome era Nimrod, ok? Diz a tradição, Nimrod é bíblico, tá? Foi um homem que ele se perdeu, foi na antiga Babilônia, o coração dele era do mal, ele se tornou muito poderoso, muito rico, muito forte. Diz a história que ele casou com uma mulher chamada Seríamis, e junto eles tiveram um filho chamado Tamos. Esse Tamos, a história diz, isso não é bíblico, tá? História, que eles falavam que era a reencarnação de Nimrod, que Nimrod tinha partido e ele apareceu debaixo de um pinheiro, então eles começaram a adorar, e isso foi logo depois do dilúvio, há muitos tempos atrás. A outra história, e que é mais aceita também, é de um outro carinha chamado São Nicolau. Diga, São Nicolau. Ele era um bispo na Turquia no século 3 e século 4. Era cristão, era um velho generoso, que ajudava os pobres, as famílias carentes. Então, nessa época, ele iria com toda a generosidade que ele tinha, e ali eles começaram a venerar esse São Nicolau, adorá-lo. E eu estava dando uma olhada sobre isso. O nome Papai Noel é uma versão da palavra Sinterklaas, que é o holandês de São Nicolau. Sinterklaas, o nome holandês. Deixa eu trazer outra curiosidade. Igreja também é cultura. Até Constantino, mais ou menos, ou seja, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, foi embora. A igreja viveu praticamente 300 anos sem comemorar Natal. Vou repetir. A igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja que é referência, a igreja que se reunia nas casas, a igreja que celebrava a ceia, a igreja que celebrava a Páscoa como uma ordenança, um estatuto perpétuo, sempre foi, porque foi o próprio Jesus, o próprio Deus que declarou isso. Mas essa igreja, eles não celebravam o nascimento, o Natal. Foi a partir de Constantino, século 3, século 4, que surgiu, toda essa história de Nimrod, São Nicolau, e aí houve essa tradição de se reunirem as casas, e aí formalizaram
o Natal e nós estamos aqui até hoje. O que eu queria te dizer, querido, com tudo isso, principalmente sobre o Papai Noel? 2 Coríntios fala, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Escute. Talvez um dos grandes desafios de Jesus, quando ele veio, foi para ensinar um princípio de paternidade. E é isso que eu quero falar nessa noite. Falei tudo isso para eu entrar aqui e eu quero ser muito breve. Jesus, além dele vir ser o plano perfeito de Deus, vim morrer e levar na cruz todo o meu pecado, a minha maldição, a sua, através do sangue de Jesus, nos darmos direito de novo ao céu, nos reconectarmos com Deus. Mas ele veio para estabelecer um princípio de paternidade. O título que eu coloquei dessa pregação é Papai Noel ou Papai Celestial? E queridos, você sabe que a queda de Satanás, de Lúcifer, foi porque ele quis ser igual a Deus. Quando Satanás encheu seu coração de orgulho, Deus olhou para ele e falou assim, não, você está querendo ser adorado, você está querendo o meu lugar, e você conhece a história, e Deus o expulsou, e junto foi 1/3, mas esse sempre foi o desejo de Satanás. Ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus, pegar a adoração que é para Deus, e a partir de então, isso tem sido a estratégia dele contra toda a humanidade. E se nós não ficarmos atentos, às vezes, às coisas sutis, mesmo a gente com a nossa fé, com o nosso entendimento, nós, às vezes, falhamos. 2 Coríntios 6:18, nós falamos muito esses dias, a pastora Cris falou, depois eu falei. Serei vosso, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, o texto poderia dizer, serei o vosso Deus, serei o vosso Senhor, serei o vosso juiz, serei o vosso Todo-Poderoso. Mas Deus, ele faz questão de deixar registrado que ele vai ser o nosso, e nós seremos filhos. Queridos, porque a paternidade é algo que não se explica. Só quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Paternidade é algo extremamente importante. Paternidade é algo que conecta o nosso coração. Paternidade é algo que movimenta todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós somos, é aquilo que aponta destino, é aquilo que vai traçar a nossa rota. Como é importante, e Jesus veio para trazer isso, queridos. Os discípulos chegaram para Jesus, falaram, Senhor, nos ensine a orar. Como que, o Senhor está falando agora que o Senhor e o Pai é um, como que a gente deve fazer? E a primeira coisa que Jesus fala é, vocês vão orar assim, Pai nosso. Também não fala Deus, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor maravilhoso. Não, ele fala assim, chama ele de Pai. Para o judeu, isso era algo muito difícil, porque, para você ter uma ideia, até hoje eles não conseguem falar o nome do Yahvé. Aquelas consoantes doidas que a gente não consegue falar em português. De tanto temor, de tanto respeito, era algo assim. Agora, você falar que esse Deus que eu tenho todo o respeito, que eu não posso nem pronunciar o nome, passa agora a ser um pai que eu abraço, um pai que eu brinco, um pai que eu tenho intimidade, um pai que eu tenho relacionamento, parece que são duas coisas muito diferentes, muito distintas.
E às vezes nós acostumamos, querido, como cristãos, a temer muito ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Eu Sou, ao Justo Juiz, ao Fogo Consumidor, e Ele realmente é tudo isso, mas a gente tem dificuldade de reconhecer simplesmente como Pai. E por isso que Jesus repete várias vezes, e talvez esse seja um dos principais princípios que Jesus quer estabelecer quando Ele está aqui. Agora eu quero voltar para o Papai Noel. Você já se perguntou por que papai? Por que não é titio Noel? Por que não é só Senhor Noel? Mas tem uma cultura que nós ensinamos nossos filhos e nós falamos Papai Noel. O bonzinho, o bonitinho, que vai vir te dar presente. Se você for bonzinho, se ele vai vir aqui essa noite. Mente para a criança, né, querido? Quantos filhos... Era 10 anos acreditando, não, Papai Noel existe sim. Meu pai e minha mãe falou, jura para mim. Toda noite, Natal, ele vem. Tem algumas coisas que se nós não entendermos, querido, a seriedade disso, escuta, toda vez que você está declarando com a sua boca, papai, você está declarando o reino espiritual, a tua filiação, de quem que você é filho. Você está assumindo uma autoridade, você está se submetendo a uma autoridade daquilo que você está declarando com a sua boca. Calma, gente. Não estou falando porque você falou que é Papai Noel, que, entendeu? Mas eu quero que você entenda, eu estou te levando para um caminho para você pensar junto comigo, naquilo que nós comemoramos essa semana, aquilo que a nossa nação, nosso país, e você como cristão, como filho de Deus, você precisa ter um entendimento, amém? Amém? Acabei de falar que Satanás, ele quer roubar o lugar de Deus. Agora você imagina, tem um ser que agora era um santo, que era idolatrado, e agora os crentes chegam e falam assim, não, papai, você é meu papai. Dá crédito, espera ele, convida ele, prepara tudo, fala assim, não, essa noite ele vai vir na minha casa. Te convido para vir na minha casa, papai. Eu não sei você, mas eu chego até me dar uns 3 tipos de arrepio. Querido, sempre a estratégia do inimigo é pôr dúvida na tua filiação, é querer trocar a sua filiação. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. 1 João 3, versículo, não sei, 10 eu acho. Fala que nós somos filhos de Deus, nós não, né? Fala, nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, querido, tem filho que é de Deus e tem filho que é do diabo. Tem gente que tem o pai que é Deus e tem gente que tem o pai que é o capiroto. Então nós temos que entender que o inimigo sutilmente, ele quer levar-nos em engano para roubar aquilo que Jesus veio implantar, que é nós sermos filhos de Deus, amém? Nessa caminhada, sabe, querido, de muitos anos, principalmente na nossa nação, o inimigo tem conseguido trabalhar, destruir, atrapalhar muito a paternidade. Eu não sei como é teu relacionamento com seu pai. Nós fazemos encontro muitos anos. No encontro a gente fala um pouco sobre paternidade. Queridos, como é unânime,
Quanta gente com problema de relacionamento com o próprio pai. E às vezes você culpa o teu pai, às vezes com razão, porque ele foi mal talvez para você. Mas o que você não sabe é que talvez ele recebeu isso do pai dele também, que recebeu do pai dele também. Ou seja, há uma destruição de relação entre pai e filhos. Isso é uma estratégia do inimigo. Por isso que lá em Malaquias capítulo 4, o profeta ele vai falar assim, ó: no último dia eu vou converter os corações dos pais aos e dos filhos aos, senão eu vou vir com maldição sobre a terra. Querido, um dos princípios que o próprio Deus falou que antes de vir o grande dia, era converter o quê? Pais aos filhos, filhos aos pais. É uma restauração de paternidade, de entendimento disso. E o diabo ele conhece a palavra mais do que eu e você. Então está lá na agenda dele o seguinte: nos finais dos tempos, o Deus, ele não fala Deus, o chefe deles, vai fazer com que o pai se converta para o filho, e o filho se converta para o pai. Porque se ele não fizer isso, vai vir com maldição. Mas o diabo, o que ele quer? Não, mas eu quero é que venha maldição mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou atrapalhar esse entendimento de pais aos filhos e de filhos aos pais. E como isso às vezes nos machuca, querido? Por quê? Porque se você não tem um bom relacionamento, se você não tem um bom exemplo, se isso te machuca, a palavra pai, toda vez que você coloca Pai Nosso, ou toda vez que se você tem um Deus que ele pode ser Deus, você tem um Deus que ele pode ser Senhor, você tem um Deus que ele pode ser Salvador e etc. Mas a hora que fala que esse Deus é Pai, a dificuldade de relacionamento, de intimidade, de entrega. Por quê? Porque aquilo que você vive, ou aquilo que você viveu, não é uma boa experiência. Então sem você entender, querido, ou talvez sem você perceber, você transfere tudo isso para o teu relacionamento com Deus. Essa semana, fui com a Helena assistir Avatar. Não posso te contar o filme. Mas deixa eu te falar um negócio. Avatar é um filme da moda. E tem um momento que eles vão pedir ajuda. Para quem? Para os deuses, né? Levanta um monte de baleia, que são as matriarcas. Eu fiquei olhando, pensando aqui. Então tem uma reunião das matriarcas. Aí depois, passa o filme, eles vão pedir ajuda para a deusa deles, que é Eva, não sei o nome da mulher lá. Mas o que é? Era uma mulher. Por favor, gente, não estou nada contra mulheres. Eu estou querendo que você entenda como que as coisas naturais desse mundo é para fazer com que a nossa adoração, a nossa devoção, tudo aquilo que a gente se espelha, desfigure daquilo que é paterno. Nós não. O Brasil tem uma padroeira. Padroeira vem de pai. Não é madroeira, é padroeira. Só que a padroeira do Brasil é uma mulher. Então entenda como a nossa nação, já de muitos anos, ela vem atacando, desconstruindo, tirando verdades, tirando princípios daquilo que deveria ser referência para nós, daquilo que deveria ser exemplo para nós. Vamos voltar para Papai Noel, para você entender. Raciocina comigo, querido, porque depois que você começar a raciocinar comigo, você vai entender, você fala,
Cara, não é que o pastor tem razão? Por favor, pense junto comigo. Você é um pai de família. Você trabalha o ano inteiro. E você ama os teus filhos mais do que todas as coisas. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente deixa de comprar coisa para nós. Por quê? Porque é muito mais satisfatório para nós mesmos ver a criança, o filho feliz, do que algo para nós. Então você sabe que às vezes o teu filho quer uma coisa, você deixa de comprar coisas para você. Você trabalha, você faz uma poupança, você guarda, você vai lá o ano inteiro. Chega no Natal, você tem esforço, você compra. Aí a hora que você compra, você fala para o teu filho assim, ó, o Papai Noel vai vir e vai colocar debaixo da árvore para você. Você ralou, você trabalhou, você deixou de comprar tudo para você, e na hora de receber o crédito, quem que é? É o velhinho que vem uma vez por ano dar um presente para o teu filho. E aí o teu filho fala assim, Papai Noel, isso que é papai. O meu aqui, ó, nem me ama. Agora é esse aqui que vem lá do Polo Norte uma vez por ano. Isso que é pai. Você está entendendo como que é sutil, queridos? Mamãe, papai, presta atenção. Vocês têm que ser os heróis dos seus filhos. Mamãe, fala assim, ó. Foi o papai, a mamãe que trabalhou, que comprou, que se esforçou. É Natal, nós vamos celebrar Jesus. Jesus veio, Jesus nasceu. Por causa dele que nós estamos aqui comendo esse peru, esse sei lá o que você vai comer. Tomara que seja um monte de coisa boa. Entendeu? Aleluia. Mas comemore com o entendimento correto. Comemore sabendo quem que vocês são, fazendo com que o teu filho enxergue o teu esforço. Para o teu filho o herói tem que ser o teu pai, teu marido, não vai ter que ser o Papai Noel. Amém? Não deixa não, queridos. Presta atenção. E eu estou falando de 3 tipos de pais. Todos nós temos. Você tem um pai que é um Deus. E se você está aqui em nome de Jesus, é o teu Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Amém? Ele é o nosso Pai. Tem outros que estão perdidos ainda, que acham que é esse Deus, mas não é. É outro Deus. Às vezes é o Papai Noel ainda, que é o Deus deles, entendeu? O papai deles. Mas o teu é o nosso Senhor Jesus, nosso Deus que estás no céu. Amém? Mas você tem um pai biológico. E você tem um pai espiritual. Querido, você tem 3 pais que você precisa saber valorizar, entender, honrar. E às vezes nós não enxergamos isso. Porque é uma estratégia do inimigo tirar essa credibilidade paterna. É uma estratégia do inimigo deixar converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Pastor, mas você não sabe o pai que eu tive. Querido, não sei mesmo. Talvez teu pai foi terrível. E a grande verdade é que a maioria dos nossos corações são feridos por causa dessa paternidade. É isso que eu estou falando. A questão é que agora nós estamos na igreja. Agora nós conhecemos o amor de Jesus. Além de nós entendermos que nós precisamos amar, honrar, nós podemos fazer isso diferente daqui para frente com a nossa geração. Porque talvez o teu pai não recebeu aquilo que você está vivendo. A instrução, o espírito, todo o direcionamento, o amor que você está tendo. Então é importante você enxergar, e não só, queridos, perdoar o seu pai, mas valorizá-lo, honrá-lo, seja na esfera que for. Um dia Elias, ele estava andando, ele joga uma capa sobre Eliseu, Eliseu começa a seguir, enfim, é uma história grande, mas o dia que Elias vai morrer, Eliseu chega e fala assim,
Elias, eu quero uma porção dobrada daquilo que você carrega. Elias fala, você vê eu subindo, você vai receber. E a hora que Elias é tomado ao céu, Eliseu olha, ele vê, e ele fala o seguinte, meu pai, e os seus cavaleiros. E ele pega aquela capa, e ele sai num ministério profético, e ele tem uma porção dobrada. Escute algo, querido, se tem alguém que deseja que você seja 2 vezes melhor do que você é o teu pai. Se teu pai é um homem de Deus, seja biológico, seja espiritual, e eu estou falando isso, querido, porque você vai ser pai espiritual, você foi chamado para ser pai espiritual. Às vezes a gente acha que é só pastor, que é só um líder. Não, querido, todos nós fomos chamados para ganhar vidas, e quando você ganha uma vida, teoricamente, foi gerada através da sua vida e do Espírito Santo, entendeu? E você vai ver a responsabilidade de estar ali ensinando, cuidando, ajudando, zelando. O que é isso? Isso é paternidade. Isso todos nós fomos chamados a exercer. Tem uma autoridade bíblica do céu sobre a sua vida para isso. Mas você precisa entender e viver com o entendimento daquilo que Deus é, o nosso Pai. Amém? Amém? Deixa eu falar outro perigo aqui, rapidinho. Às vezes a gente, com os nossos filhos, a gente fala o seguinte: filho, está chegando Natal, se você for bonzinho, você vai ganhar um presente. Se você for bem na escola, Papai Noel vai vir e vai te dar o presente. Querido, nós começamos a condicionar na mente que tudo é pelo nosso mérito. Se eu for bom o suficiente, eu vou receber o presente, a recompensa. Então nós crescemos com esse sentimento de eu preciso ser bom para eu merecer e ganhar. Se eu errar, se eu for mal, então eu não mereço, então o Papai Noel não vem. Ou seja, a minha condição de ganhar presentes é o tanto que eu sou bom. E entenda isso com maturidade. Eu não estou falando para você não ser bom, querido. Nós temos que ser bom em tudo. A Bíblia fala para a gente fazer tudo com excelência. Você tem que ser o melhor dentro daquilo que você faz. Tem um poema que eu não lembro direitinho como é que era, mas meu pai recitava sempre. Ele falava: você não pode ser uma floresta, seja um bosque. Você não pode ser uma estrada, seja um atalho. Você não pode ser um navio, seja um barquinho. Mas seja o melhor que você pode ser dentro daquilo que é possível. Então, queridos, eu e você, nós temos que ser o bom, nós temos que ser o melhor. Porém, Jesus não te ama porque você merece ou porque você é bom. Jesus te ama porque você é filho. Eu vou repetir. Jesus não te ama, querido, porque Jesus não vai te dar presente, Deus não vai te recompensar, porque esse ano você foi bom na escola, porque esse ano... Não, querido, Ele vai fazer isso porque você é filho. Não tem a ver com o teu merecimento, não tem a ver com o teu desempenho, tem a ver com o amor que um pai tem por um filho. Esse ano, hoje é Helena. Esse ano a Helena teve uma prova que ela foi mal. E graças a Deus minhas filhas são as duas, são muito bênçãos, não posso reclamar de jeito nenhum. Mas essa prova a Helena foi mal. E a hora que eu fui buscá-la, eu já olhei para aquela cara dela, falei: vixe, o que foi, filha? Ela já estava com aquela cara, falou: pai, eu fui muito mal numa prova, pai. Quanto? Misericórdia, filha, foi mal mesmo. Ela falou assim: ô pai,
O Senhor não vai me amar mais? Eu falei: filha, jamais eu vou deixar de te amar por causa de um erro ou por causa de uma nota ruim. O pai ficou triste, porque eu conheço teu potencial e sei que você podia ter estudado mais. Mas isso não muda nada do amor, da admiração, do orgulho que eu tenho por você. E depois ela foi, recuperou, passou direto, não ficou de exame, nada. E eu falei: tá vendo? Só precisava de um apertão. Queridos, mas quantas vezes nós não somos assim com Deus? A gente olha e fala assim: eu não sou digno, eu não sou merecedor. A minha vida foi muito pecaminosa, eu não consigo mais viver nesse lugar de merecimento, porque isso foi colocado dentro do nosso coração. Se você é bom, se você faz as coisas certas, então você merece isso, você merece aquilo, você pode ser colocado aqui. Jesus veio para destruir tudo isso, fala assim: não tem nada a ver. Antes de você nascer eu já estava lá na cruz, eu já te amei. Antes de você vir eu já tinha escolhido você, eu já tinha perdoado os teus pecados. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que deixa de fazer, é porque você é filho, e por você ser filho eu te amo do jeito que você é. E aí você entende, querido, que é muito diferente daquilo que a cultura, o sistema, ou às vezes nós mesmos ensinamos para as nossas crianças. Natal, as crianças esperam um presente debaixo de uma árvore. Nosso presente veio numa cruz, há 2000 anos atrás. De um Deus que não mediu, não pensou, não olhou para os teus pecados. Querido, você vai pecar amanhã, depois da manhã, semana que vem. Mas deixa eu te falar, já está pago o pecado que você vai cometer a semana que vem. Parece que é sem nexo isso, mas é um amor que quando você entende, que quando você fala: uau, eu preciso ser filho de um pai que me ama dessa forma. Não justifica mais eu ter uma vida torta, não justifica mais eu desagradá-lo, não justifica mais. Oi, Xana. Isso aí. Se coloca de pé. Abre o microfone dela. Abre o microfone da Ana. Quanto Ele me ama, Ele me ama, tanto Ele me ama, tanto Ele me ama, tanto Ele me ama. Declare isso, querido. Me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama, tanto Ele me ama. Sim, Pai, o Senhor é nosso Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Vamos com pressão, vamos, vai. Ele me ama, tanto me ama, tanto Ele me ama,
Ele nasceu só porque Ele te ama, querido. Ele veio só porque Ele te ama. Ele foi enviado só porque nós temos um Pai que nos ama. Não é pelos teus acertos, não é pelos teus erros. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por Senhor ter mandado o teu filho. Obrigado pelo teu amor, Pai. Eu quero que você coloque o teu coração nas mãos do Senhor nessa noite. Eu quero que você pense no teu Pai. Eu quero que você pense na paternidade, seja espiritual, seja biológica. Quantas dores, quantas decepções, talvez com líderes, talvez com líderes de igreja, talvez com líderes na tua vida que exerciam essa paternidade, talvez com o teu próprio pai, bloqueios que você teve, que não permitem que você sinta esse amor de Deus. Hoje Deus te trouxe nessa semana de Natal para mostrar, para você entender que não é sobre Papai Noel, não é sobre árvore de Natal, é sobre um Deus que te ama, é sobre um Deus que me enviou o Filho, é sobre um Deus que me ordenou, falou, vai lá na terra, que tem um povo lá em Nova Mutum, que eu quero transformar, que eu quero mudar, que eu quero restaurar, que eu quero salvar. Ele nos ama, Querido, talvez você é essa pessoa que está com o teu coração aí ferido por causa de paternidade biológica, espiritual, eu não sei, mas hoje vai ser um culto de cura. Deus quer restaurar o teu coração sobre isso. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui, que nós vamos orar com você aqui na frente. Você que tem qualquer dificuldade, talvez até de relacionamento com Deus, por causa disso, você aceita Deus como Senhor, como Deus, mas não aceita como Pai. Ou talvez mesmo questão biológica, espiritual. Enfim, vem aqui, sai do teu lugar, vem aqui que nós vamos orar. se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber tu és enquanto de seus afetos por mim. Como Ele nos ama tanto. Vem, esse Natal é um Natal de cura.
nosso galardão. Nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afogando. E então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Ele nos Pai, eu quero orar por esses corações. Pai, é uma noite de restauração. Pai, é uma noite que o amor do céu vai invadir, Pai, esses corações. Pai, todo vazio, todo trauma, toda, Pai, aflição, Pai, todo sentimento ruim, todo sentimento de abandono, todo sentimento de eu não vou conseguir, eu não sou bom o bastante, eu não posso. Pai, eu quero destruir essa mentira em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que escolheu, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos capacita, o Senhor é um Deus que nos dá a segunda chance, o Senhor é um Deus que nos restaura. Pai, e no Natal, Pai, é no Natal, nós queremos celebrar o nascimento do Teu Filho, o melhor presente que esse mundo já viu, o melhor presente que a terra teve, foi o Senhor enviar o Teu Filho. Nós reconhecemos isso. Pai, pedimos, Pai, que o Teu amor invada, Pai, invada a Tua igreja, que o amor invada os corações, que o amor invada as famílias, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios do entendimento do amor do céu sobre nós, Pai. Ele nos ama, Levante sua mão bem alto e ora assim comigo. Fala: Senhor Jesus, eu sou filho. Eu sou filho. Nesta noite eu declaro com a minha boca para todo o reino espiritual saber que eu sou filho do Deus Altíssimo, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para me salvar. E por isso eu estou aqui te adorando e reconhecendo a minha paternidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor?
Amém? Aleluia. É o Espírito Santo que conduz, amém? Mudou tudo minha pregação, tirou metade dela. Mas aquilo que o Senhor precisava fazer, Ele fez. E eu quero que você saia com essa convicção. Pastor, posso celebrar o Natal? Deve. Desde que você entenda o que você está fazendo e quem você está adorando e celebrando. Que seja um tempo essa semana de você estar junto com a sua família, falando dele, honrando ele, agradecendo ele. Tudo é por ele, tudo é para ele, todas as coisas vêm dele. Que você seja luz na tua casa, que você seja aquela carta lida pela tua família, pelos homens, pelas mulheres. Que de você flua o amor. Você nem precise falar muito, mas que os teus gestos, tuas atitudes, o teu abraço, nós não podemos comparar, querido, um Natal que é comemorado por um velhinho que vem uma vez por ano. O Espírito Santo resolveu morar dentro de mim e de você 24 horas por dia, todos os dias. Quem nós adoramos não vem de vez em quando para trazer um presente, não, querido. Ele está todo dia dentro de você, ministrando, te ensinando. Valorize quem você é, a presença que você carrega. Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho, por favor. Na verdade, hoje eu não tenho nem recado, né? Gente, quinta-feira é Natal, nós não temos culto. Na outra é Ano Novo, nós não temos culto, ok? Nós não vamos ter culto agora de quinta-feira. Vou avisar quando retornaremos os cultos. Deus está fazendo aí umas mudanças, estamos orando. Provavelmente em janeiro nós não teremos culto de quinta-feira. Então nossa programação vai ser domingo. Estamos de férias da IBD, tá? Também não temos escola, terminamos agora. A maioria dos GPS também já concluíram, vão ter esse período de recesso. O meu GPS vai continuar, glória a Deus. O meu GPS vai parar. Queridos, tem GPS que vai continuar, tem alguns que vão parar, vão retornar em janeiro. Converse com o teu líder, ok? O ano que vem nós estamos com o projeto de nós estarmos muito mais inseridos. Quero que essas bolinhas sejam... Toma esse mapa inteiro, em nome de Jesus. O que vem vai estar cheio de bolinha, com a carinha sua aí, ó. Se Deus quiser. Amém? Domingo que vem nós temos culto, será o último culto de 2025. Não sei o que vai ser não, mas vai ser bênção em nome de Jesus. Deus vai conduzir, eu quero muito que você venha, traga um amigo. Aqueles que vão participar da ceia conosco, vai ser sobrenatural, tenho convicção disso. Você que vai viajar, cuidado com as estradas, seja luz aonde você for, tenha cautela em tudo. Mas eu só vou te ver, vai ser até estranho, mas só vou te ver domingo que vem, à noite, 19 horas. Amém? Recados? Cadê os meninos da oração? Vem cá, por favor. Sábado tem ative? Sábado não tem ative? Até os jovens entrar de férias, gente. Duvido que o pastor Jefferson não vai receber um monte de mensagem. Glória a Deus. Um ano incrível. Deus tem sido bom. Fique de pé de novo. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Finalizando esse ano, temos aí poucos dias, mas temos um ano todo de muita promessa, muita palavra e crer em tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Você que precisa de uma oração por qualquer motivo, não vá embora sem receber essa oração. Tem a equipe que está aqui para orar por você. Então, acabando o culto, você venha, que eles estão aqui disponíveis. Baixe sua cabeça, por favor.
Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor é o nosso Abba, nosso Pai. O Senhor nos ama. Se nós que somos terrenos sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não vai nos dar. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Que isso seja a força do nosso coração, que isso seja força nos lares, que isso seja a motivação para perseverar, para não desistir, para continuar. Pai, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, Pai, que o teu amor transforme isso. Pai, que o teu Espírito mude isso, que ele saia daqui com as suas energias renovadas, que ele saia com o seu coração restaurado, que o Senhor gere essa fome, essa sede da tua presença, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu Espírito, pela tua presença nesse lugar. Abençoe aqueles que vão viajar, as casas, famílias. Abençoe, Pai, cada um. Que a tua igreja possa avançar, que a tua igreja possa crescer, que a tua igreja possa prosperar. Em nome de Jesus, Pai, que os presentes que o céu tem preparado para nós, que essa semana, Pai, o Senhor possa surpreender muitos aqui ainda. Pai, que essa semana o Senhor possa surpreender muitos, que ainda haja testemunho do teu amor em 2025, que ainda haja testemunho, confirmações, que ainda haja experiências, que ainda haja palavra. Pai, em nome de Jesus, oro pela tua igreja, Pai. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Feliz Natal, ótima semana, até domingo que vem, em nome de Jesus. Abraça, dá feliz